Shalom, sejam bem-vindos à Rota 4. Hoje nós vamos falar a respeito da aula 6. E essa aula 6 nós vamos falar sobre mais um propósito pela qual você está aqui nessa terra, pela qual você foi criado. E esse propósito é você viver para trazer outras vidas para o Senhor. É isso mesmo. Nós somos aqui para trazer pessoas para o reino de Deus, para povoar o céu. Você sabia que os anjos eles tinham muito desejo de fazer isso que nós fomos designados a fazer, trazer vidas para o reino de Deus? E eu e você, nós somos designados para isso. Quando você pensa na palavra missões, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? Né? Missões é cumprir uma missão que o Senhor nos deu. Não é mesmo? Nós temos as missões transculturais, que são aquelas onde as pessoas saem de suas casas, atravessam o oceano e vão para outros países, longe de sua residência, onde elas vão viver uma cultura diferente, povos diferentes, onde elas vão falar uma língua diferente. Então, muitas vezes, quando nós falamos em missões, nós pensamos nesses missionários que estão longe, que foram longe, que cumpriram essas missões. Porém, missões é para mim, é para você. Nós temos que viver missões como um estilo de vida. Vamos ver o que fala em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Disse-lhe Jesus: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Os campos já estão prontos. O que são os campos? São as pessoas. As pessoas já estão prontas para receber Jesus. Nós vimos um crescimento muito grande de vidas se rendendo ao Senhor. Então, hoje é muito mais fácil falar de Jesus, falar do amor de Jesus. E nós temos que realmente olhar para os campos. Em Marcos 16, versículo 15 e 16, a parte A, diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Olha só a comissão que o Senhor nos deu. Vão pelo mundo todo. Isso significa ir onde eu estou, começar na minha casa, começar na minha vizinhança, no meu trabalho, e vou pregando por onde eu for passando. Existem aquelas pessoas que têm um chamado específico para deixar tudo para viver por missões, para dar sua vida, para trabalhar, para trazer vidas ao Senhor. Porém, essa comissão, esse comissionamento do Senhor é para mim e é para você também. A igreja local, ela não é o ponto de chegada, mas ela é o ponto de partida. Tá? Nós somos, a igreja é o local onde as pessoas são preparadas para poder sair. Tá? Para poder pregar, para poder ensinar. Nós aprendemos aqui para ensinar as pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor. E nós podemos ensinar de várias formas. Nós podemos ensinar falando, orando, testemunhando. O testemunho é algo que fala tão alto. Nós vemos aqui que nós temos que ter um estilo de vida missionário. Isso mesmo, nós temos que viver uma vida missionária, onde as pessoas olhem e vejam a diferença que há em nós. Cada cristão precisa entender seu novo estilo de vida. Então vamos refletir sobre algumas nisto, né? Vamos refletir. Primeiro, quando eu falo a palavra missão, você pensa no quê? Nas pessoas que estão longe, não é mesmo? Porém, Jesus nos deixou missões como um estilo de vida e precisamos resgatar este princípio. Do contrário, nós não vamos ganhar vidas. Se você foi salvo um dia por Jesus, se eu fui salva, foi porque alguém falou do amor do Senhor para nós, não é mesmo? Alguém fez missão em nossa vida e nós fomos resgatados do poder das trevas para a luz, para o reino da luz. Por isso, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ganhar vidas, povoar o céu com a nossa maneira de viver também aqui nessa terra. Cada cristão é um ministro. Cada cristão é um ministro dentro da igreja e um missionário do mundo. É isso mesmo. Dentro da igreja, você vai cumprir o ministério pela qual você foi chamado. De repente, o Senhor te chamou para fazer evangelismo, ou para o louvor, estar lá no altar adorando a Deus, para viver intercedendo, curando vidas.
Porém, lá fora, todos nós, independente do ministério que nós exercemos dentro da igreja, lá fora, todos nós somos chamados para ganhar vidas, para influenciar vidas. E nós podemos influenciar, além da palavra, do nosso testemunho. Lembre-se, o testemunho fala muito alto. Tem uma frase que diz: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então não adianta você falar uma coisa e viver outra. Você precisa, o seu testemunho tem que ser condizente com aquilo que você diz. Você tem testemunhado? Você tem vivido missões? Tradicionalmente, nós vimos que missões, né, quando nós estudamos, né, nós vimos que missões é a pessoa orar, contribuir, abençoando as pessoas que foram e ir, aquelas pessoas que tiveram chamado e que foram. Porém, como estilo de vida, o que é missões? É você ser, é você estar, é você se dispor. Ser um missionário, né? Você tem que ser um missionário como estilo de vida, estar disponível no momento certo, na hora certa. Talvez é você que Deus vai usar ali, naquele momento, para ser um missionário. Dispor do seu tempo. Talvez você vai ter que usar o seu tempo para falar com uma pessoa, para sentar com alguém, para mostrar para ela quem é Jesus, o que o Senhor pode fazer, contar uma experiência que você teve. Então, isso é missões como estilo de vida. Vamos ver alguns tipos, uns estilos, né, de uma vida missionária. O primeiro, uma missão prioritária. É isso mesmo. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 7, diz: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, se aquela pessoa que está passando por você hoje, se ela vai passar amanhã, ou se talvez seja o último dia dela aqui nessa terra, se vai ser a última oportunidade para a pessoa ouvir do amor de Deus. Então nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Chore pelas vidas. O bem que o Senhor mais deseja são almas. Uma alma, quando ela é ganha para o Senhor, a festa no céu. Então ganhe alma, lute para ganhar almas, ore pelos seus amigos, aqueles que ainda não são salvos, ore pela tua família, aquelas que ainda não foram ganhas para o Senhor, testemunhe dentro da sua casa, de quem é Deus, da sua mudança, depois que você veio para Jesus, ganhe vidas dentro do seu lar, dentro das suas amizades e em volta de você, as pessoas que você convive no seu trabalho. O segundo, uma missão pessoal. Missões é uma missão pessoal. Em Atos 1, 8, diz o seguinte, é uma comissão de Jesus, mas receberão poder, olha só, gente, vamos ser empoderados pelo Espírito Santo, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso, tanto eu como você fomos comissionados para fazer esta missão. E ele nos deu algo, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Em Atos 1:8, ele está falando que nós seremos testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é o início de tudo. O que é Jerusalém? É a nossa família, é a nossa casa. No momento que você se converte, entrega a sua vida a Jesus, você já pode começar a realmente testemunhar o que Deus fez na sua vida. Quem é Jesus na sua vida? O Senhor, o Salvador, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que te salva. Jerusalém, nós vimos Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. O que aconteceu? Pedro, ele fez aquela pregação maravilhosa e mais de 3.000 almas se converteram. Ali iniciou a igreja. Então, Pedro estava pregando aonde? Em Jerusalém, no lugar onde ele morava, o lugar onde ele estava. E o Senhor quer que você faça o mesmo, que você comece pela sua Jerusalém. Você tem testemunhado na sua Jerusalém? Ou tem falado, dentro de casa você é uma coisa e lá fora você é outra? Terceiro, uma missão integral e intransferível. E até o fim, é todos os dias, é todos os dias. Em Atos 1:8 fala, e até os confins da terra. Por onde os lugares que nós fomos, nós temos que contagiar vidas, contagiar pessoas. Nós nunca podemos transferir a responsabilidade de ganhar almas. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. O nosso testemunho, a nossa forma de agir é que vai trazer pessoas para o Senhor. Em Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38, diz: Jesus ia passando
por todas as cidades e povoados. Olha só, ensinando nas sinagogas, por onde ele passava, ele fazia missões. Ele ia ensinando, pregando as boas novas do reino de Deus, as boas notícias do reino, curando todos os enfermos e doenças. Ao ver as multidão, ele teve compaixão dela, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. Aqui Jesus está nos ensinando, né? Ele, como estilo de vida dele, ele fez missões por onde ele passava. Ele mudou o mundo, a mentalidade do mundo. Jesus, ele andava, ele estava ensinando. Ele via alguém enfermo, ele estava curando. Ele via que alguém precisava de uma palavra, ele estava dando essa palavra. Que nós sejamos como Jesus, o nosso exemplo maior. Que nós possamos também fazer missões onde nós estivermos. Orar pelas vidas. De repente entregar um folheto ou mandar uma mensagem pelas redes sociais, mandar um versículo, gravar um vídeo, postar lá na internet, falando do amor de Deus para com as pessoas, falar daquilo que Ele fez pela tua vida, testemunhar. E aqui o Senhor nos ensina algo também, que nós temos que orar para que o Senhor mande trabalhadores, porque são poucos. São poucas pessoas que se dispõem a fazer missões, se dispõem a ganhar vidas para o Senhor. Então que eu e você sejamos esta pessoa. Nós temos que agir, temos que ter compaixão das pessoas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno, e nós não podemos deixar que isso aconteça ao nosso redor, por onde nós estamos. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas, orar por elas. Talvez uma palavra que você dê, a pessoa vai realmente querer saber mais de quem é esse Deus. As pessoas têm fome e sede de ouvir a palavra de Deus, fome e sede de conhecer quem é o Senhor. Que nós sejamos este canal de Deus. Nós também temos que ir em direção de quem? Que nós temos que ir? De todas as pessoas. Primeiro, dos perdidos, todas as pessoas que não têm o Senhor, que não conhecem o Senhor, e a maioria das pessoas estão perdidas, não têm o Senhor. Os pobres, os enfermos, talvez alguém esteja enfermo ao teu lado, vai lá e ore. Use o dom que Deus te deu, ore. O Senhor fala para que nós oremos pelos enfermos. Coloque a mão na pessoa. Não espere o seu pastor, ou não espere o seu discipulador. Não peça, eu vou chamar meu pastor, eu vou chamar meu discipulador. Não, é você que tem que fazer isso, que tem que orar, que tem que abençoar aquela pessoa, declarar cura, porque o Espírito de Deus está aí dentro de você. Você é empoderado para realizar obras maiores do que ele fez aqui na terra. Os endemoniados, as pessoas que estão opressas, são os famintos, os analfabetos, os drogados, os suicidas, todas essas pessoas. Lembre-se, se uma pessoa for ao céu por causa de algo que você disse, por causa de algo que você testemunhou, você terá feito a diferença por toda a eternidade na vida daquela pessoa. Você terá mudado aquela pessoa de destino. É muito grande, é muito precioso quando nós pensamos. É retirar aquela pessoa do reino das trevas e trazer a pessoa para o reino da luz. Agora, como viver missões como estilo de vida? Como nós podemos fazer isso? Vamos ver uma analogia, ou seja, uma parábola, uma história, né, que Jesus conta, a analogia dele. Está lá em João capítulo 4. Depois você pode estar lendo na tua Bíblia todo o capítulo, onde ele conta a história de um momento, né, algo que ele viveu. Ele estava andando com os discípulos e eles entram em Samaria, a história da mulher samaritana. E ali ele se encontra, os discípulos vão à cidade comprar alimento para eles e ele fica sozinho, propositalmente, né? Porque ele já sabia que ele iria encontrar com aquela mulher que precisava de Jesus. Então, naquele momento, ele está fazendo missões. E ali naquele lugar, ele vai conversar com essa mulher, ele vai falar quem era aquela mulher, o que ela estava vivendo, e nós vamos ver o final. Então depois leia na sua Bíblia todo esse capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Aqui Jesus está falando sobre a ceifa, ele nos dá um exemplo no final, tanto para nós como para os discípulos dele. Ele dá uma grande lição sobre a ceifa e sobre o ceifeiro. Que a seara é grande, porém os trabalhadores são poucos. O objetivo maior de Jesus
é o quê? Ele está falando sobre a urgência missionária, a urgência de ganhar vidas. Porque nós sabemos que as pessoas não vão viver aqui eternamente. Porém, elas precisam ser influenciadas. Elas precisam ouvir desse amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Em versículo 31, fala assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Rabi, mestre, come. Foi a oportunidade, né? Foi a deixa que Jesus precisava para falar. Os discípulos retornam. Durante o tempo que os discípulos estavam na cidade comprando o alimento, ele falou com aquela mulher, ele levou a palavra para aquela mulher, ele mostrou quem ela era, e ela realmente recebeu Jesus, ela realmente decidiu mudar de vida, e ela foi à cidade. Enquanto isso, os discípulos voltam e insistem para ele: mestre, come, mestre, não comeu. E aí ele vai falar algumas coisas. Ele vai dizer que para viver missões como estilo de vida e trazer outros para Jesus, nós temos que fazer algumas coisas. Primeiro, esteja sempre atento às oportunidades da vida. Jesus esteve atento. Aquela mulher precisava dele. Então ele entrou em Samaria. Samaria não era um caminho comum. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Então dificilmente eles iriam entrar. Porém, Jesus sabia que aquela mulher precisava dele. Jesus sabia. Então ele entra naquela cidade para poder falar com aquela mulher. Olha só o versículo 32 e 33 de João. O que fala? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Aqui Jesus estava falando uma fala espiritual, o que a pessoa estava precisando, de algo espiritual. E os discípulos estavam pensando em algo material, na comida. Quando Jesus fala que o que ele tinha para comer era algo que eles não conheciam, eles falam: mas será que alguém trouxe a comida? E é isso, nós temos que satisfazer a fome espiritual das pessoas. O mundo está carente de ouvir falar de Jesus. As pessoas estão carentes de um abraço, de uma palavra, de um elogio, de algo que realmente venha acender a chama de quem ela é, o que ela está fazendo aqui nesse mundo, por que ela foi colocada aqui. Então ela precisa ouvir. Nós vimos aqui que Deus sempre irá abrir uma porta para você. Então esteja sempre preparado. Nunca saia da sua casa de qualquer jeito. Se prepare, leia a palavra, ore, peça que o Senhor encaminhe, dê a oportunidade para que você realmente possa contagiar essas pessoas. Lembre-se, você já está sendo contagiado, você já está sendo empoderado pelo Espírito de Deus. Então só peça: Senhor, oportunidade. Eu peço que o Senhor me dê oportunidade. Outra coisa também, tenha discernimento quanto às prioridades da vida. É isso mesmo, queridos. Tenha esse discernimento de quais são as prioridades. Vamos ver o versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É isso mesmo. Jesus estava aqui para realmente alimentar as almas que estavam sedentas. E você, tem alimentado as pessoas que estão sedentas? Talvez um amigo seu, ele nem saiba que você é um cristão, que você tem um poder enorme dentro de você, que o próprio Deus habita dentro de você. Você tem testemunhado? Você já convidou ele para um GND? Você já convidou ele para um culto de celebração? Pense aí, o Senhor vai pedir conta para nós, das pessoas que estão passando por nós, das pessoas que nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Fazer a vontade de Deus e completar a obra que Jesus iniciou. Nós estamos aqui para completar esta obra. Outra coisa, tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade para quê? Para ver com os olhos da fé. Não faça como os discípulos, que estavam olhando apenas para o material, para a comida material. Mas olhe para o lado espiritual. De repente a pessoa, ela está amargurada, ela te dá uma resposta, uma má resposta. Não olhe aquela situação, aquilo que a pessoa está falando, mas olhe com os olhos espiritual. Lá dentro a pessoa está magoada, ferida, a pessoa está caminhando a largos passos para o inferno e ela precisa muito ouvir do amor de Deus. Olhe, não olhe com a razão, olhe com o coração, olhe com o Espírito Santo, peça para que Ele te dê sensibilidade, para que você possa orar, olhar com os olhos da fé.
Lá em João 4,35 diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para as colheitas. Nosso mundo está maduro para a colheita. As pessoas estão prontas para realmente ouvir a palavra de Deus e para realmente vir para o Senhor. Com os olhos da fé, já é tempo de colher. Não temos que esperar mais nada, não temos que esperar pelos outros. De repente, você vai entregar um folheto, você vai colocar nas suas redes sociais um versículo bíblico, você vai dar um testemunho seu nas redes sociais, no seu GND você vai dar um testemunho, algo que o Senhor fez na sua vida. Você vai testemunhar no seu trabalho, você vai falar quem é o Deus que você serve, que é o Deus de milagre. Você vai encorajar uma pessoa, uma alma que está aflita, que está desanimada, que está ferida, talvez tenha passado por uma situação difícil. Você vai orar por esta pessoa, você vai abençoar esta pessoa e o Senhor, Ele vai te dar o respaldo, trazendo o livramento. E aquela pessoa vai falar, poxa, realmente aconteceu, eu quero conhecer esse Deus que você serve. E é assim que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Em quarto, sinta-se realizado em fazer a sua parte nessa tarefa. Não espere pelos outros. Deus te chamou para que você faça a tua parte. Versículo 36 e o 37 fala assim: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, tanto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Nós não podemos fazer tudo, queridos. Sabe? De repente, alguém vai falar alguma coisa hoje. Aquela palavrinha, aquele versículo que você vai falar, vai ficar na mente da pessoa. Não vai ser hoje que aquela pessoa vai realmente entregar sua vida para Jesus. Porém, daqui a algum tempo, uma outra pessoa vai até lá e vai confirmar aquilo que você falou, vai continuar falando do amor de Deus, vai dar um testemunho de vida. E aquela palavrinha foi plantada lá atrás. Você já havia falado algo. Então, aquilo lá vai começa a crescer na vida da pessoa. E aí, realmente, ela recebe Jesus. Então você plantou uma sementinha, porém outra pessoa veio e colheu aquele fruto. Porém, Deus abençoou tanto o que semeia como aquele que colhe. Por isso nós somos um, nós temos unidade, nós vivemos em unidade. Eu planto, você colhe, você rega ali, mas quem vai dar o crescimento é o nosso Deus. É o nosso Deus que conhece o coração das pessoas. Então nós não podemos desistir. De repente você fala do amor de Deus para alguém e aquela pessoa endurece o coração, ela não quer saber. Nunca se esqueça, você fez sua parte. Você fez sua parte. Você foi lá, você falou, você mandou um versículo, você falou do amor de Deus. Amanhã, Deus vai mandar uma outra pessoa que vai continuar a obra que você começou e aquela pessoa vai frutificar. Não foi assim com você? Não foi? Talvez você também tenha sido dessa maneira. Talvez alguém orou por você durante tantos anos e você estava lá endurecido. Mas um belo dia você ouviu uma palavra e aquilo lá fez com que o seu coração totalmente se rendesse ao Senhor. Então nunca se esqueça, lembre sempre de você, tá? Você é o exemplo maior, eu sou o exemplo maior. Em quinto, sirva sempre com a visão do todo. É isso mesmo, nós temos que servir com a visão do todo. Ganhar todas as pessoas para Jesus. Eu vou fazer a minha parte. Talvez eu vou semear, eu vou ganhar alguém. Talvez eu vou ali, aquela pessoa já está pronta, já está preparada. Alguém já havia passado antes de mim, já havia lançado uma semente. E eu vou somente colher aquele fruto para Jesus. E é tão gostoso, queridos. Como é gostoso quando a gente vê uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor. Sabe, não existe alegria maior. Não existe alegria maior, não existe recompensa maior do que ver uma pessoa se rendendo ao Senhor. Lembre-se, é para toda a eternidade. Você está salvando uma vida para a eternidade. Aquela pessoa, ela vai estar sempre ao lado do Senhor. E ela vai ser o quê? Mais uma agora, ela vai ser uma discípula. Você vai ensinar ela e ela vai começar a fazer o que você está fazendo. Vamos ver o versículo 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. É isso que eu acabei de falar, né? Talvez o solo do coração da pessoa já está prontinho. Alguém foi antes,
Já fez o trabalho difícil, que foi cavucar a terra, né? Que foi tirar as ervas daninhas, e agora o solo já está preparado, agora uma palavrinha que você disser, a pessoa já vai se entregar totalmente ao Senhor. Então vamos fazer a obra do Senhor, enquanto é dia, o Senhor espera que eu e você façamos isso. E em sexto, creia no poder de uma vida transformada. É isso mesmo. Tem um poder muito grande, o seu testemunho fala muito alto. João 4, versículo 39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Aquela mulher era uma mulher que ela não era bem vista pela sociedade samaritana. Aquela mulher, ela ia até tirar água no poço ao meio-dia, onde não tinham pessoas ali para poder ficar apontando os erros dela. Ó, lá vai a mulher que tem 5 maridos. Ó, lá vai aquela mulher, né? Então, ela tinha um mau testemunho diante das pessoas. Porém, quando ela deixa o cântaro e ela vai à cidade e ela fala tudo o que Jesus falou sobre ela, as pessoas olham e falam: olha, nós temos visto o seu testemunho, e a cidade toda, pelo testemunho daquela mulher, pelo que ela falou que Jesus fez, a cidade toda se rendeu a Jesus, a cidade toda. Ele me disse tudo o que tem feito. Essa foi a palavrinha que ela disse, e aquela cidade toda se rendeu. Então esse é o nosso negócio, nós estamos aqui, o nosso propósito é levar outras vidas para Jesus. Se não fosse missões, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse missões, o evangelho não teria saído de Jerusalém. Se não fosse missões, o evangelho não teria chegado no Brasil, não teria chegado nas nossas vidas. Faça missões, tenha missões como estilo de vida para você, em nome de Jesus. Agora vamos ver alguns obstáculos que vão existir, né? Existem obstáculos. O inimigo de nossas almas, ele sempre vai pôr, porque ele não quer que o reino avance, ele não quer que vidas sejam tiradas do reino das trevas e trazidas para o reino da luz. Então ele vai trazer alguns obstáculos. Alguns são tradição cultural, né? De repente a cultura daquele lugar, a língua daquele lugar, situação financeira, acomodação dos crentes, né? Tem muitos crentes que estão acomodados, falta de uma visão espiritual, avanço de seitas e outras religiões, que nós temos visto que tem crescido muito, falta de preparo dos obreiros, falta de buscar na palavra um verdadeiro preparo, mau testemunho de muitos evangélicos, perseguição da imprensa, ciladas do diabo, crítica de evangelhos de ego ferido. Enfim, sempre haverá uma situação para nos intimidar, para nos paralisar, para fazer com que a gente não vá, não faça missões. Todavia, o imperativo é ir. O Senhor nos mandou ir. Ide. É uma ordem, o Senhor nos mandou uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide e pregai. Essa ordem, ela ressoa há mais de 2000 anos e ela vem ecoando. Então não deixe de fazer por conta de obstáculos que possam existir na minha vida ou na sua vida. Vamos ver aqui em João, capítulo 4, versículo 41 e 42. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Gente, que lindo, que desfecho maravilhoso. Primeiro ela fala, ela lança a semente, e eles falam realmente: poxa vida, você mudou, seu testemunho é outro, você não é mais aquela mulher. Olha, nós estamos crendo porque por causa do seu testemunho. Agora eles vão lá e ouvem Jesus. E agora eles se achegam aos pés do Senhor. E eles falam: agora nós cremos, não somente pelo seu testemunho, mas por causa daquilo que ele fez na minha vida e na sua. Não é assim conosco? O Senhor fez uma transformação enorme, queridos. Talvez você era aquela pessoa que desistida da vida, que não queria saber nada, deprimida, talvez tinha até planejado tirar a sua vida. E o Senhor veio, te resgatou, te trouxe uma nova vida, uma nova visão. E é isso que nós temos que levar. Nós sabemos que aquele que não ama missões, é impossível
que nunca tenha encontrado. Aquele que não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado Jesus. Porque se eu fui agraciada, se eu fui transformada, eu tenho que ter necessidade de falar daquilo que Ele fez na minha vida. Que o Senhor possa nos usar, que eu e você sejamos a voz do Senhor na vida de pessoas, milhares, daqueles que passam por nós. Que o Senhor nos use, que nós sejamos instrumento do Senhor. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o poder de uma vida com propósito. Que Deus te abençoe.